Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Bom, gente, já vamos ter jogo, né, no domingo, Bahia e Juventude, aqui na Arena Fonte Nova. Vamos falar sobre Marcos Felipe, vi uma matéria do GE falando sobre isso. E tem um atacante que o Bahia estava aí numa novela também, né? E entrou água, como o nosso famoso baianês entrou água. Mas já a gente conversa sobre isso para você entender melhor o que aconteceu e quem é essa pessoa, tudo direitinho, tá? Bom, primeiro vamos aqui. Você que é sócio, jogo do Bahia, que vai acontecer no domingo, check-in liberado, tá? Dia 27/7, a 17ª rodada na Arena Fonte Nova, às 18h30. Eu tenho alguns amigos que dizem que não vão após a pipocada do último jogo, né? Disse que não vão. É aquela relação de amor e ódio que nós temos pelo nosso padrão de aço. Mas tá aí, tá bom? O Bahia que foi um pouquinho prejudicado no último jogo do Brasileirão contra o Fortaleza, né? Teve aqueles lances polêmicos, a falta, o pênalti em Cauli que não foi dado e tudo mais. Mais um bora para cima, que a gente tá indo para cima mesmo, né? Agora, como eu falei, né? Vamos falar rapidinho aqui sobre o Marcos Felipe. Eu vi uma matéria sobre o Marcos Felipe, vou deixar um vídeo também aqui. O Marcos Felipe é só a ponta do iceberg? Vocês acham? O título da matéria é esse. Marcos Felipe é só a ponta do iceberg de uma sucessão de erros do Bahia até a eliminação. Essa frase aqui eu vou usar para todo o contexto do que vem acontecendo no Bahia em relação a jogos decisivos importantes. Até porque no Brasileirão estamos bem. Campeonato Baiano, não devemos nos gloriar disso, mas fomos campeão do Campeonato Baiano. Copa do Nordeste, estamos indo. Próximo jogo contra o Ceará, espero que seja triunfo. É aquela questão, vem jogo decisivo, a gente já não sabe como é que vai acontecer. E tem Copa do Brasil também, né? Que vamos pegar o Retrô. Como eu disse, jogo decisivo é aquela coisa. Mas aqui, Marcos Felipe é só a ponta do iceberg, por quê? Porque o Marcos chama muita atenção pela sua sucessão de erros, tudo mais que a gente já conhece, né? O Marcos às vezes dá um delay, quando ele vê a bola já entrou, ele. O Marcos às vezes perde o foco e aí bota a culpa em um e outro. Então a gente já conhece essa novela toda. Mas, a partir do momento que a gente não tem um ataque eficiente, aí eu puxo para uma seriedade maior. A partir do momento que a dirigência não toma uma atitude sobre isso, sendo que estamos com a janela aberta, o Marcos Felipe é só a pontinha do iceberg que está ali, ó, visível, está na nossa cara. Ó, o erro está sendo ele, ó, ele que está fazendo o errado. Mas o problema está gigante cá embaixo. Que eu estou querendo dizer que o problema é da dirigência. Entende? Então, o Marcos Felipe é só o que está ali, a ponta da lança, né? Está ali se destacando. O Lúcio, por não estar fazendo gol, né? E demais companhia. Mas, assim, o que eu acho, a opinião que eu acho, assim, que a gente tem que cobrar mesmo é de lá de dentro, é do interno. Eu acho que para ele está bom o Bahia estar só nesse patamar aí de estar ganhando os campeonatos minúsculos, porque não é possível. Principalmente por ter uma janela aberta, algumas oportunidades e nada acontecendo, né? Ontem o Bahia não esteve numa noite bacana. E para piorar, ainda toma um gol que é uma sucessão de falhas. Assim, é difícil falar quem falhou mais no lance. Para mim foi o Marcos Felipe, mas os outros também falharam muito. Agora, eu vivo falando aqui, não é querer crucificar o Marcos Felipe, mas já aconteceu em outros momentos, o Bahia tem tido essa dificuldade aí, nos últimos tempos, de não ter um goleiro que passe aquela confiança e de que você dê a camisa 1 para ele e fique tranquilo. E a gente sabe que no futebol
de hoje, você precisa ter um goleiro que faça a diferença. Sim, no futebol de hoje, um goleiro de qualidade é crucial. Eu confesso a vocês que eu, Amália, já estou cansada aqui de vir falar do Marcos Felipe. Eu não consigo mais. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu acho que eu cheguei num limite assim de chegar aqui e ficar falando mal dele, sabe? Eu penso muito no psicológico, na família e tudo mais do atleta. E assim, gente, o erro não é dele, não. O erro é de quem tá colocando ele ali. O erro é de quem não procurou um goleiro à altura ainda, que sabe que ele não tem um desempenho bom. Uma vez eu falei que Marcos Felipe era goleiro de Série B e discordaram. Colocaram um comentário aqui, um só não, vários, né? Discordando de mim. Mas a minha opinião é essa: Marcos Felipe é goleiro para a Série B, não é o goleiro ideal para os campeonatos que o Bahia vem enfrentando ultimamente. E eu não vou ficar aqui falando mal dele, porque, como eu falei, é só a ponta do iceberg, o problema está mais embaixo. Ele está ali só como foco, porque o que vem transparecendo, o que está na mídia, né? É o que está no jogo e tal. E o erro está em não procurar um goleiro à altura, tá insistindo no Patrick. Parece que não tem outros. Se tá procurando outros, tá tudo muito escondido, mas nada transparecido, nada para a gente, torcedor, ver que realmente está em busca. Tá difícil, sabe? Tá difícil. Eu já tinha falado isso algumas vezes, eu acho que se torna até chato, mas eu fiz o vídeo reclamando sobre as contratações, fui julgada e agora a gente está vendo essas questões das contratações que não vêm. Temos até setembro, né? Se eu não me engano, a janela fecha dia 2 de setembro. Então, tem o mês de agosto ainda aí pela frente, né? Porque para mim, julho já está encerrando. Agora, bora ao atacante que eu falei. Atacante que esteve na mira do Bahia acerta com o clube da Série A. Clube Gaúcho tem negociações adiantadas para trazer o atacante Carlos Vinícius, que está livre após deixar o Furlan. Grêmio tem negociações avançadas para a contratação de Carlos Vinícius, livre no mercado após saída do Fulham na Inglaterra. A informação foi divulgada pelo GE. Ainda de acordo com a publicação, o clube gaúcho tem a situação considerada adiantada com o centroavante, que também apareceu como possibilidade do Corinthians. A equipe paulista, porém, deixou a negociação em espera e prioriza outras buscas na janela. O Corinthians que está meio quebrado, né? Falando nisso, vocês viram a polêmica aí do Biel, gente? Informaçãozinha aí, que eu não posso deixar muito explícito, mas de que esse burburinho todo no Atlético Mineiro foi após a chegada do Biel, né? Porque essa questão toda de dever o salário dos atletas. E aí, após a vinda do Biel, porque teve que desembolsar, aí houve esse burburinho todo, né? Então, o Corinthians e o Atlético Mineiro tá aí nas mídias só pelas questões dos grandes babados, né, que vem vindo aí. Carlos Vinícius esteve na mira do Bahia nas últimas temporadas. Contudo, a negociação não teve um desfecho positivo, já que ele tinha contrato com o clube inglês. Com as tentativas frustradas, o tricolor decidiu pelo uruguaio Lúcio Rodrigues, que custou 60 milhões. Tá bom. Vou deixar para você deixar a sua opinião aí, né? Por hoje é só. Beijo, tricolor. Fiquem com Deus. Até a próxima. Lembrando que o cara estava livre no mercado. Uma situação que estamos precisando, mas, né, o Grêmio conseguiu passar na frente. Deixa sua opinião aí.